Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Mude. Mudar é viver. Ocean Way Riviera, o último condomínio resort pé na areia do Aquiraz Riviera.
Olá, boa tarde a todos. 3 em ponto em Fortaleza. Eu sou o Ricardo Bezerra. Está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real, sem cortes, dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia. Com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo, é isso mesmo, ao vivo. E você pode participar pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza. E também, se você preferir, vai nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, do Ricardo Bezerra. E o tema de hoje, meu amigo, minha amiga. Hoje nós vamos conhecer uma daquelas histórias que a gente considera inacreditáveis. Ele nasceu no sertão, no meio da mata, e teve uma infância bem simples, mas bem simples mesmo. Atravessou o Brasil de caminhão, se tornou militar e conseguiu se formar engenheiro. Destemido, ele arriscou tudo por uma obra em Aracati. E requieto, não se acomodou e investiu tudo novamente na pecuária, mesmo em plena seca. O homem gosta de arriscar. Aí ele arriscou tudo de novo e fundou a sua própria empresa, a qual chamou de Samaria. Pois bem, os negócios prosperaram muito e ele, apesar de low profile, que não gosta muito de aparecer, é considerado hoje um dos maiores empresários do Brasil e o maior produtor de camarão e ração do nosso país. O nome desse cidadão, que está aqui do meu lado, é Cristiano Maia, fundador e presidente do Grupo Samaria. Meu amigo Cristiano, nessa cadeira aí só senta campeão. E já era para eu ter te trazido aqui antes, mas antes tarde do que nunca. Então eu queria dizer para você, em nome do Ricardo Bezerra, do Conexões, de todos os que fazem o Conexões e do Grupo Cidade de Comunicação, é uma grande honra ter você sentado aqui na poltrona do Conexões. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Ricardo. Para mim é um prazer estar no Grupo de Cidade aqui em Fortaleza, no seu programa Conexões. Eu acho que vale a pena a gente contar a história de como que é que chegou, né? Principalmente para quem está entrando hoje, os jovens, que é possível. Acho que todo mundo precisa ter um foco, eu sempre digo assim, e através da educação, mesmo com dificuldade, você pode chega vencer, lá. Né? Pode vencer. E a sua história é uma prova de que isso é possível. Então vamos começar, o programa tem 1 hora de duração, mas passa bem rapidinho. É um problema científico que a NASA tem que estudar, porque que o tempo passa mais rápido segunda-feira, 3 horas da tarde. Nasceu porque era para nascer, criado porque era para ser criado. Eu queria que você explicasse o motivo dessa frase e falasse um pouquinho como é que foi a sua infância, seus pais que saíram da Paraíba para ir para o Médio Jaguaribe. Como é que foi essa história inicial do meu amigo Cristiano? Meu pai é paraibano, de Catolé do Rocha. Ele saiu porque tinha uma desavença entre os Maia e o Suassuna naquela região, na política. Principalmente Catolé, São Bento, aquelas cidades eram muito disputadas as prefeituras, e meu pai era pequeno proprietário lá, resolveu, por causa das avanças, ficou muito acirrado numa eleição lá, ele veio embora para o Ceará, veio morar com a irmã dele, que tinha casado com uma pessoa lá e tinha vindo para o Ceará, e aqui ele construiu, ele casou-se com a primeira mulher dele lá, da Paraíba. E a gente foi nascendo, papai, quando a esposa dele primeira morreu, ele casou com minha mãe, ele tinha 19 anos, ele tinha já 48 anos. Sim, a gente... Por que ele escolheu o Jaguaribe? Que é uma região meio braba lá também, né? Pois é, ele saiu de uma confusão e se meteu no outro. Porque Jaguaribe sempre foi, até onde morreu Tristão Gonçalves, né? A nossa fazenda era vizinha onde foi Tristão Gonçalves, naquela época da Confederação, né? E ele veio para esse meio, mas aprendeu. Só uma perguntinha. Seu pai, assim, vendeu tudo que tinha, né? Na verdade, tudo que tinha lá na Paraíba. Mas não foi tanto dinheiro assim para chegar e comprar a cidade todinha. Ele comprou uma propriedade simples, não é isso? Como é que foi? Quando ele chegou no Ceará, ele botou um pequeno comérciozinho, tipo naquele, a gente chamava uma bodeguinha. E ali ele aprendia muito a comprar algodão e oiticica. E naquele ele foi crescendo e comprou uma fazendinha em Jaguaribara, que levou o nome de Samaria. Um padre pediu para ele botar o nome de Samaria, uma cidade bíblica, né?
E lá onde eu nasci, nós nascemos de parteira, não existia médico naquela região. No meio do mato mesmo? No meio do mato, fazendinha, rodeado de mato total. No meio do mato nasceu os 7 filhos, irmãos. Seu pai foi casado com sua mãe é a segunda mulher do seu pai. Ele era 27 anos mais velho que a sua mãe, não é isso? Exatamente. Quando a primeira mulher dele faleceu, ele dividiu a fazendola que ele tinha com os seus irmãos por parte de pai, não é isso? Exatamente, ele ficou só com a metade da pequena fazenda e quando a gente foi aprendendo a andar, aprendendo a crescer, tinha que trabalhar todo mundo, desde os 5, 6 anos. Eu com 8 anos tirava leite, ajudando no curral, nessas vaquinhas que tinha lá do meu pai. Seu pai era uma pessoa muito afável, né? Todo mundo, ele era conhecido como o beijoqueiro de Jaguaribara, né? Não é verdade? Isso aí. Mas sua mãe é meio braba, né? Mamãe, por que é que ele fazia aquilo? Que ela não estava ali? Pois é, deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta. Você chegou a trabalhar mesmo na fazenda, tirava leite de vaca e trabalhava na roça, tudinho? Aos 8 anos, que a grande seca de 58, aqui no Ceará, eu tinha 7 anos, fui fazer os 8 já no final do ano, e a gente já queimava chique-chique e ajudava a aprender a tirar o leite. Quando passou a seca, todo mundo tinha que aprender a tirar leite, porque era a luta da fazenda, e não dava para pagar alguns empregados, era só um para fazer tudo, e a gente tinha que ajudar, porque não dava para ele fazer a luta só de dar comer as vacas, o capim e a ração. Chique-chique, queimar chique-chique. Para que serve isso? Hoje é pouca gente se vê, porque o chique-chique tem muita espinha, é um cacto, que na seca só ele fica verde, você corta ele pelo tronco e leva para faz uma coivara tipo fogueira, e bota ele em cima, queima os espinhos e joga no chão para o gato comer. Mas ele também servia também de antibiótico, essas coisas, para você botar em cima de ferida, essas coisas, não? Não, assim, a minha mãe achava que sim, que quando um sofria um acidente, ela fazia botava na água, tirava aquela água e botava. Eu sofri um golpe procurando juntar as ovelhas com uns arames e ela me curou lá na mata com esse chique-chique. Esse chique-chique, jurema. Médico não existia, né? Eu vim conhecer o primeiro médico na minha vida quando entrei na aeronáutica. Foi mesmo? Já tinha 19 anos. O primeiro médico que eu conheci na minha vida tinha 19 anos. Eu acho que naquela época os meninos nasciam mais fortes, né? Não? Escapava todo mundo só na fazenda. Meu amigo Cristiano, me diga uma coisa. Você ali, são quantos irmãos? Da primeira a família do meu pai, 6, e da segunda, 7, todos homens. Então você conviveu com mais 6 irmãos, né? Mais 6 irmãos. 6 irmãos. Todo mundo trabalhando ali na lida da roça, da fazenda. Todos faziam alguma coisa. Os menores ficavam mais em casa, mas os 4 maiores estavam sempre na fazenda alguma coisa, ou botando água, ou juntando ovelha. Trabalhando de alguma forma. Trabalhando em alguma coisa, tinha que trabalhar. Você é o segundo, né? Eu sou o segundo. E estudar, como é que era estudar? Não era uma coisa normal, assim, tradicional, não. O pai é que dava corda para os filhos estudar. Como é que era o estudo nessa fase inicial da infância? Meu pai sempre tinha preocupação, apesar de ser de pouco estudo, mal fazia o nome, com dificuldade, ele tinha preocupação em fazer os filhos estudar, porque ele via que o espaço era muito pequeno para todos, assim como eu lá na frente vivia que era impossível. Mas ele trazia uma professora da cidade para ficar alfabetizando os filhos, e quando ele estava alfabetizado ia fazer o primeiro do primeiro grau na cidade. Nessa época, Cristiano, você já nasceu com esse ímpeto de querer cruzar as fronteiras da fazenda, de conhecer locais novos, de conhecer a capital, de buscar realizar um sonho, de ganhar dinheiro, né, de se desenvolver. Isso já nasceu com você? Você já tinha essa pretensão desde menino? Assim, o pessoal diz que eu nasci um pouco dotado, assim, na família nós de 3 irmãos, 6 da primeira e 7 da segunda, eu fui o que saiu. Os outros meus irmãos da primeira família ficaram tomando de conta, cada um com um pedaço de terra lá, e eu via que aquilo não era um futuro para mim, que eu tinha uma pretensão maior. Mesmo como um menino de 15, 16 anos, eu sonhava maior e tinha que sair e procurar, ver onde era que eu ia achar. E como é que você veio para Fortaleza estudar? Quando foi que você decidiu? Qual foi o fato que aconteceu para você dizer, não, agora eu vou estudar em Fortaleza? Eu terminei o 2º grau muito tarde, porque primeiro, né? Aliás, o 1º grau muito tarde. Eu terminei o 1º grau com 18 anos.
que hoje é a 9ª série, muito tarde, que você já ia estar na cidade, ficava sempre na fazenda. Quando você ia estar na cidade, já era... Eu fiquei dentro da fazenda até os 16 anos, dentro da fazenda, até os 16 anos. Aí, os outros 2 anos é que eu fui para a cidade para terminar o primeiro grau e vim para Fortaleza. Eu vinha naquele misto, né? Que é um misto? Um misto é um caminhão que eles botam 2 cabines, 2, 3 cabines, aliás, o do motorista e mais 2 para trazer os passageiros. E o mesmo vem trazendo couro de criação, farinha, o que produz lá na região, feijão, milho, traz para Fortaleza e as pessoas vão no misto, que é a parte da frente. Mas você veio para Fortaleza no intuito de fazer um concurso para aeronáutica, foi isso? Quem foi que deu essa ideia da aeronáutica? Lá na cidade, onde tinha esse colégio, apareceu um professor daqui de Fortaleza que ele conversando com o pessoal lá, os estudantes da cidade, dizia que era uma oportunidade, era fazer a escola de especialista da aeronáutica. E alguns fizeram, antes até de eu completar o primeiro grau, e eu via aquela história com os outros mais velhos um pouco, fizeram, mas não passaram. Eu segui nesse rumo. Quando eu terminei o primeiro grau, que vim para Fortaleza nesse misto, fiquei num quartinho ali no centro, na Cena Madureira, em frente onde era um tipo... Era bem luxuoso esse quartinho, né? Era lá... Tinha um garçom para servir comida? Sim, eu mesmo fazia, tinha um fogãozinho, e é debaixo do Rio Pajeú, o quartinho que eu ficava, passa ali debaixo daquele, na Cena Madureira, o rio passa por ali. Você que fazia a sua comida? Depois você acostumar, você faz, né? Eu comprava ali alguma coisa, fazia, e todo dia estudava, estudava, e eu resolvi um dia, na base aérea, perguntar como era que se inscrevia para ser sargento. Aí disseram, não, aqui não é que não, é lá na... Você foi sozinho na base aérea, sem saber sozinho, peguei o 11, aí vi o nome base aérea, disse lá, aí eu cheguei no sentinela e ele disse, é lá no comando. Aí eu, no comando logo, disse, lá que é Ele isso. mandou para falar com o coronel. Foi? É o chefe da base aérea. A sorte que apareceu um tenente lá e perguntou o que eu estava fazendo lá, ele me orientou. E esse era dono de um curso, aí eu procurei, Floriano Peixoto, 918 Altos, não sabia nem que era Altos. Você nunca esqueceu dessa frase, Não, desse endereço? até hoje né? eu digo que esse tenente disse, ele tinha um cursinho, preparava tudo. Eu passei 2 meses dentro do Márcio Abril, o concurso era de 5 de maio. Não passei, vinha do interior, muito... Não passou? Não passei, porque você vem de lá do sertão, do interior, não sabe quase nada, né? O concurso era todo Brasil, 100 candidatos disputando uma vaga, era 400 vagas, deu 400 mil candidatos. 100 mil para... 100 mil para uma vaga. Para uma vaga. Cristiano, me diga uma coisa. Normalmente, quando a gente... Eu tô falando aqui de boa parte das pessoas, né? Quando leva uma porrada assim, o cara colocou na cabeça que queria fazer um concurso para aeronáutica. Aí vai fazer o concurso, sofre pra caramba, vai fazer um cursinho, tudo bem, fez só 2 meses, vindo do interior, mas com aquilo na cabeça, de repente não passou. Não bateu uma depressão em você, não? Isso aí, no primeiro momento, quando eu não passei, eu senti assim, o que é que eu vai ser agora, né? Porque voltar lá para a fazenda não dava, que estava chegando, eu sou o segundo, ia chegando 5 atrás de mim, cada ano era 1. Então, tudo muito próximo. Eu vim para cá com 18, tinha com 17, com 16, tinha com 15. Tudo esses jovens vão ser o que na vida? Eu sempre discutia alguma coisa com meu pai, tinha um mais velho que eu, que ficou na fazenda, resolveu nem estudar. Que assim como foi o do primeiro casamento. Eu aqui, quando passou, eu disse, eu vou arriscar a vida no Rio de Janeiro, que tinha uns parentes lá no Rio. E como é que você foi pro Rio? Aí eu fui, tinha um cunhado meu que tinha um caminhão, aí eu esperei ele chegar lá em Jaguaribara, eu peguei esse caminhão, fui com ele. Não tinha como pagar a passagem nem de ônibus, nada, e fui sem nada, né? Chegou lá, eu fui para casa de um primo meu, desse primo, dizendo que ia trabalhar. Ele tinha uma empresazinha de 11, no interior de Nova Iguaçu, interior do Rio de Janeiro. Se fosse hoje, tinha morrido logo lá, porque hoje lá é o maior tráfico do mundo hoje lá. Mas hoje não, naquele tempo não existia droga, que hoje a droga é um desperdício da vida muito grande, muito cedo. Sem a gente ir lá, Você foi de caminhão, demorou quantos dias para chegar no Rio de Janeiro? 5 dias. 5 dias? Muitos dias dormindo, tudo dentro do caminhão. Ele dormia ali do lado também. Aí você foi trabalhar na empresa de ônibus lá? Foi tomado de conta do lado, no interiorzinho, tinha uns 10, 11. Nem todo dia vinha o trocador. Aí todo dia eu trabalhava trocador. E de tarde eu recebia o dinheiro dos outros e passei 8 meses na dificuldade lascada também, que ele me pagava bem pouquinho e nada. Sobrou nada. Aí depois eu me inscrevi para especialista. Mas você, à noite você estudava. Foi se preparando, você não tirou o foco de ir para a aeronáutica, né?
quando eu não tirei foco, porque eu achava que para ser engenheiro, que era o meu sonho, teria que ficar na capital. E aeronáutica é diferente do exército, da Marinha viaja muito, você não tem como fazer concurso. E eu queria ser das Forças Armadas porque tem na capital diferente dos outros concursos. E banco, você vai para o interior e tal. E eu digo, tem que ser da aeronáutica. Aeronáutica, as bases aéreas são todas nas capitais. Nas capitais. Esse era o meu pensamento focado. Trabalhava o dia todo e estudava à noite. O dia todo e estudava à noite. Lá, tomando conta dos 11. Aí você se inscreveu lá? Me inscrevi lá e também ainda era desorientado. Em vez de assinar, botei letra de forma no lugar da assinatura. Foi mesmo. Aí a aeronáutica rejeitou minha inscrição, porque eu não assinei, botei letra de forma. Aí lascou. Aí agora lascou tudo. Fazer o que da vida agora? Mas mesmo assim, aí eu passei mais 2 meses lá, depois da rejeição da inscrição, eu vim embora para o Ceará, vendi uma vaca que tinha lá, papai, eu vou para Fortaleza novamente. Aí o seu pai disse, vai tentar de novo, a terceira vez. Foi. Eu disse, agora eu passo. E aí passou? Vim e passei. Eu estudei, quando foi uma felicidade grande. Na Copa de 70, eu passei, foi 2 vezes, a vitória de passar para especialista e o Brasil era tricampeão. Saíram tudo junto o resultado. Qual foi o sentimento que você teve quando você realmente passou e chegou lá na escola de especialista da aeronáutica? Foi um sentimento de vitória, um sentimento assim, rapaz, eu estou quase realizado. Ou então a estratégia está dando certo. Como é que foi esse sentimento? Você tem que ser determinado e ter a certeza de que se você tentar e forçar, você vai chegar lá. Não adianta você desistir pelo meio do caminho. Muitos dos colegas que tentaram, especialistas também, desistiram na primeira e na segunda vez. Eu disse, só tem esse caminho para se formar em engenharia, que era o meu foco. O seu sonho. E o sonho, determinação e tudo. Quando eu estava lá, agora é estudar. Passei o primeiro lugar no curso de manutenção de rádio, radar e comunicação, para ir para o Nordeste, escolher uma capital onde tem engenharia à noite. Os primeiros lugares eles podem escolher para onde vai. Mas pela classificação. Eu, como fui o primeiro lugar no meu curso de manutenção, aí eu fui o primeiro a escolher. Tinha uma vaga no Nordeste, só um em Recife. Encaixou. A sua especialidade era comunicação e navegação, né? Comunicação e navegação. Que era a elite dos especialistas. Dos especialistas, é a elite. Aí você foi morar no Recife. Recife. Mas a vida de militar, assim, foi tranquilo para você, sem problema nenhum? Não, eu cheguei até, assim, na época da 75, aliás, 79, eu me casei em 75, né? Graças a Deus, estou casado até hoje com a mesma esposa, né? Graças a Deus, é minha companheira de todas as horas. E a gente casou em 75, vamos fazer 50 anos que vem. Eu quando vim para Recife, tinha que fazer o 2º grau, né? E o vestibular tudo num ano só. Eu passei nos 2. Fui fazer engenharia na Universidade Católica de Pernambuco. Então você foi para trabalhar como especialista da aeronáutica em Recife, que naquela época Recife era uma cidade mais forte, mais poderosa do que Fortaleza, né? E estudava à noite. Fez o vestibular para engenharia e estudava engenharia à noite. E aí se formou. Formei em engenharia, quando eu me formou, eu tinha fazendo 7 anos que eu estava como especialista, né? Você tem que, quando você faz um curso na aeronáutica, você tem que pagar pelo que você aprendeu lá, uma profissão. Aqui, às vezes, a gente paga para algumas pessoas das universidades federais, eles saem sem compromisso com a sociedade. Lá, a gente, no militar, tem que pagar o tempo. Eu tinha que passar 7 anos servindo na aeronáutica para pagar o que eles investiram compensar o que eles gastaram comigo lá. Aí, quando completou os 7 anos, eu pedi para sair. Os colegas acharam que eu não deveria sair, fizeram uma reunião lá. Decisão difícil, né, Cristiano? Você tinha tudo organizadozinho na vida, né? A mulher estava grávida e tinha já uma menina ia fazer 2 anos, tinha 2 anos. Mas eu estava determinado, eu queria ser engenheiro, construtor, sei lá. Lá na frente, o destino eu ia traçando. Mas o momento inicial era se formar em engenharia civil. Eu queria construir estrada, veio para o país, para o estado. Foi uma decisão difícil, né? Tanto que o pessoal se reuniu e não queria que você saísse. Porque no dia que eu saio na aeronáutica, o militar ele não tem fundo de garantia nem seguro-desemprego. Você pediu baixa, na hora que saiu a baixa, você a partir da manhã não ganha mais nada. Não tem mais ordenado, zero dinheiro, zero. Decisão muito difícil. Mas você acaba determinado mesmo, né, Cristiano? Mas assim, eu acreditei que pela minha vontade de trabalhar, e eu vim aqui para o Ceará, fui falar com os empresários da construção, e eu sabia que apresentado no currículo e disposto a trabalhar a qualquer hora, o dia da noite, sei lá onde fosse. Aí
eu arranjei um emprego na construtora antes. Seu pai já tinha morrido nessa época? Não, eu estava lá com... Eu cheguei em julho de 79, quando foi em novembro, meu pai morreu de coração. E aí a sua responsabilidade aumentou mais ainda, Aumentou porque eu fiquei sendo arrimo dos 5 menores que estavam vindo. Porque o seu irmão tinha morrido também, o Wellington. O mais velho tinha morrido numa queda no cavalo, lá na fazenda, correndo vaquejado, sozinho. No pátio lá, livre, cruzou o boi e caiu, morreu. Teve problema Você era muito ligado a seu pai? Muito ligado, assim, o meu pai era, eu admirava muito pela vontade de vencer, pela honestidade. Ele sempre foi um trabalhador e tudo, fazia tudo para criar ruma de menino, tudo querendo que educar. E eu assumi quando o papai morreu de novo, a metade da metade teve que dar para os primeiros filhos, né? Da metade aí nós ficamos cada vez menos. Ficou minha mãe e os... Mas você já trabalhava na Andes aí, nessa época, na construtora Andes? Na Andes. Não. Não, né? Quando o meu pai morreu, eu era militar. Você ainda estava na militar. Tava na meu pai morreu, eu ainda passei 7 anos depois que... Ajudando a sua família, né? Eu era militar, era sargento lá em Recife. Manutenção, fazia faculdade à noite, trabalhava de dia. Levei 3 para morar comigo, que estava já fazendo o 2º grau lá em Recife. Foram morar num apartamento que eu tinha alugado na cidade de Recife. Eles estudaram, aí a gente formou todo mundo lá. Todos abaixo de mim se formaram, engenharia, agronomia, odontologia. Graças à sua ajuda, né? Já eu bancando eles todos. Cristiano, assim como seu pai, eu lendo sobre você, tem uma frase que me marcou muito, me chamou muita atenção. Que você, assim como seu pai, não aceita a tristeza. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa frase. Não, porque tem até um amigo que disse que tristeza e alegria não dura mais que 15 dias. Então, a tristeza tem que ser rápida, você tem que buscar. Quando o papai morreu, foi um dos momentos que eu não esperava que ele morresse naquela hora, entendeu? Mas eu estava pronto para assumir, vim e levei todos para Recife, os menores. Ficaram só 2 ainda em Jaguaribara com minha mãe, que ainda fazia o 1º grau, e o resto foram para mais, foram se formando. Você falou aqui da dona Luzia, né? Sua esposa. E a união de vocês dois, eu acho que você se focou muito no seu pai também, que era um apaixonado pela sua mãe. Mas você não é 27 anos mais velho que a Luzia, não, né? Não, só 2 anos. Mas me diga uma coisa, um homem bem casado vale por 2? Eu acho que é você fazer tudo para ter e saber fazer as escolhas. Como assim, eu achava que a pessoa para você casar é um projeto de vida, você tem que saber selecionar, assim eu soube. Eu quando estava ainda, antes de ir para especialista, eu já queria namorar com ela por ali e tal. Ela é sua prima, né? É, minha prima legítima. Ela morou na minha casa e eu morei na casa dela. Acho que o amor começou na hora que se viu, desde os 10, 12 anos. Foi amor à primeira vista mesmo, né? Foi. Ainda hoje, graças a Deus, estamos muito bem. Somos muito felizes. Cristiano, bom, aí você veio contratado pela construtora Andes, né? E aí você começou a ter a experiência realmente com a construção civil, né? Construção pesada, era uma empreiteira, né? Qual foi a tua primeira obra, Cristiano? Você lembra? Tinha acabado de ser feita a estrada pelo DNR da época, hoje é DENIT, do Boqueirão do Cesar, divisa Rio Grande do Norte. E a Andes estava precisando de um engenheiro para tocar esse alargamento da pista, a faixa de domínio, e a recuperação de meio-fio, de valeta, sarjeta. E eu vim ser um engenheiro de lá, ainda vinha morar no acampamento. Eu com minha esposa, ela também terminou Ciências Contábeis no ano de 79 e veio morar comigo desde o acampamento. Tinha uma casinha lá... No meio do mato de novo? No meio do mato de novo. No meio entre Aracati e Boqueirão do Cesar. Eu e 2 meninos. Nessa época tinha um menino que tinha nascido em 79, o que hoje é engenheiro. Ele tinha 2 meses, né? Ficamos morando lá mais uns 2 anos. Depois fomos morar dentro da cidade de Aracati. E eu era correndo, e ela com os meninos ali, o pequeno na escola, a maiorzinha, que é a Cristiane, a mais velha, e eu ficava dentro da cidade. Depois de 2 anos no acampamento, nós fomos morar na cidade de Aracati. E lá eu passei, nós chegamos lá em início de 80, saímos em 92. Foi aí onde, mais uma vez, a gente tentou investir em pecuária pela 2ª vez, e o gado foi uma seca grande, 91, 92, 90, 92, seca, morreu o gado quase todo. Aí eu disse, não dá, agora
eu tenho que abandonar, deixar de ser engenheiro de obra, de fazenda não dá. Eu tinha investido em algumas fazendinhas na região, de dinheiro que tinha juntado como engenheiro de construtora, tinha investido em gado, aí morreram quase tudo. Eu disse, agora eu vou botar minha própria construtora. Aí você resolveu criar sua própria empresa. Aí minha própria empresa. Eu fui para uma licitação, eu tinha adquirido uns acervos de técnico para poder participar e ganhei o primeiro contrato de licitação no trecho de... Foi a primeira obra da Samaria? A primeira obra da Samaria foi de conservação de Boqueirão do Cesário, de Pacajus até quase Jaguaribe, dos 50 a 250. Você nessa época, você percebeu que tinha uma deficiência entre a construção das estradas e a manutenção das estradas. A Samaria começou a se especializar em manutenção das estradas, é isso? Era. Quando eu vi que o país estava aí, os estados construindo muita estrada e pouca empresa especializando em manutenção, porque cada um tem a sua especialidade, tem que estar aí. Porque você já sabe, vai treinando gente, fazer selagem de trinca, recuperar a ponte, recuperar bueiro. Então, eu vi que precisava disso. E na Europa e nos Estados Unidos, o modelo era esse. Aí a gente começou a fazer reuniões no DNR, eu que puxei isso para os engenheiros dos órgãos, de que havia necessidade de fazer uma licitação. E o órgão, ele mantinha com o pessoal dele mesmo, funcionário público, e tapar buraco, e roçar. Não vai, eu dizia para ele, não vai, tem que ser uma empresa que ela contrata gente jovem, gente que vai lá, quer trabalhar, que tem um desemprego aí. Então eles viram o modelo, e que era esse nos dois, o modelo europeu e o modelo americano. Terceirizar a manutenção. E depois eu levei para o DR da época, esse modelo, e entrei nas licitações, tanto no DR como no DNR. Eu passei uma época entrando e ganhando e trabalhando dia e noite, sábado e domingo. Ainda eu trabalho até dia e domingo, todo dia. Porque tem as obras, tem obra, mesmo que estou fazendo obra no bocado de canto aí, e todo dia cedo ligo para as obras como é que estão e ligo para as indústrias. Quando foi que... No começo deve ter sido difícil, né? O começo da Samaria não deve ter sido fácil, né? O pessoal pensa que é apertar um botão e as coisas dá tudo certo. Não é assim. Tem muita porrada no meio do caminho, né? Mas teve assim, uma obra que foi a obra que mudou tudo, que você disse, não, a partir de agora a gente entra no outro patamar, agora nós estamos crescendo mesmo. Que obra foi essa? Assim, só retroagindo um pouquinho, para mim entrar como empresa na manutenção, o DNR atrasava 6 meses, e tinha máquina, tinha que alugar caçamba, e umas 200 pessoas para pagar todo mês. Aí eu vendi o resto do gado que eu tinha para pagar a folha, né? Pagar folha, e fui até para a agiota, para tudo no mundo. Esse foi o pior momento? Foi o pior momento da empresa, quando ela nasceu. Você tinha uns 6 meses sem entrar dinheiro. Tinha inflação naquela época? Tinha inflação, foi no ano de... Eu comecei com a construtora em 92, 93, tinha inflação, lógico, né? Todo sempre teve. E não corrigia, né, na hora de receber. O problema era o pagamento mensal. Mas aí, algum irmão que tinha dólar, eu peguei os dólares dele, e esperando que um dia o DNR pagasse para poder, a partir daquele mês, ficava pagando todo mês. Era 6 meses de atraso, a medição de janeiro pagava em junho, medição de fevereiro pagava em julho, e assim levava. E eu, quando foi andando, eu adquiri na Acervo Técnico, terminando a obra, começando outra. Teve uma época que eu mantinha todas as rodovias do DNR aqui no Ceará, ainda antes dela detonar como restauração. A primeira obra que eu ganhei dinheiro assim, foi uma implantação da obra Canderatuba. São 40 quilômetros de uma rodovia totalmente plantada, era 3 pontes, subir a Serra de Aratuba, alargar a serra, a gente, muito pedra pelo meio. Aí eu já vinha juntando dinheiro com a manutenção, fui comprando máquinas. Ela nasceu muito pequeno, acho que eu tinha 12 máquinas. Hoje, graças a Deus, a gente tem mais de 300 máquinas, a construtora cresceu muito. Então, aí essa obra Canderatuba, depois eu peguei 2 obras grandes também, 135 quilômetros de implantação. Foi Solonópolis Cheiroso, Solonópolis. Mas, rapaz, mas não é fácil você ter um negócio que o cara passa 6 meses para receber. Para receber. Tem que render tudo que tem para poder pagar a folha. Nessa época eu não tinha carro, vendi tudo. Pagar a folha, eu nunca trazia. Né? Mas deu certo. Aí quando dá 6 meses, comecei a receber, aí se organiza. Recebendo, fiz capitalizando, comprando equipamento. Sempre com muito pé no chão, né, meu amigo Rei? Pé no chão, sempre com pé no chão, sem dever. Olha, nós estamos conversando aqui como se o tempo fosse bem curtinho, mas já se passou meia hora do programa. Impressionante. Diga se não é? E falta muita coisa a falar, né? Rapaz, então nós vamos entrar, depois do nosso
pequeno intervalo comercial, rapidamente, pessoal, a falar de outro ramo que ele entrou, que também mudou a vida dele, que é o camarão. Então a gente vai falar sobre isso já já, e eu queria dizer para você, lhe dar um conselho. Fique aí, não mude de rádio. Fique aí porque você está recebendo aqui uma aula, e eu também, desse cara chamado Cristiano Maia, que se fosse fazer uma palestra paga, eu pagava para sentar na primeira fila. E você está ouvindo aí gratuitamente aqui na Jovem Pan News. Então fica aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já ao vivo, conversando com o maior produtor de camarão do Brasil, Cristiano Maia. E ele vai falar de camarão já já. A gente volta já. Você ainda pode ter um imóvel pé na areia no Aquirás Riviera. Chegou Ocean Way, um condomínio resort com unidades a partir de 297 mil, no último terreno pé na areia do Aquirás Riviera. Mudar não é ter uma nova paisagem, é ter um novo olhar. E é isso que move a vida. Mudar do não para o sim, mudar do lugar comum, mudar de ideia. Mudando, você cresce e fica gigante, do tamanho do que sonha, do tamanho do que ama, do tamanho do que deseja. E é de mudança em mudança que os caminhos do mundo vão se abrir. Mude. Mudar é viver. Você ainda pode ter um imóvel pé na areia no Aquirás Riviera. Chegou Ocean Way, um condomínio resort com unidades a partir de 297 mil, no último terreno pé na areia do Aquirás Riviera. Conexões especial Cristiano Maia, que figuraça, rapaz. Um cara, a gente costuma dizer assim, rapaz, eu nasci lá de baixo, esse aqui nasceu, foi no subsolo, foi no terceiro subsolo e cresceu, e tá aqui onde ele está, e ele vai falar dos números do Grupo Samaria já já. Mas, meu amigo Cristiano, você já com uma empreiteira grandiosa, chegou a dizer aqui que a quase totalidade das obras do DAER, do DNR, na época, eram da sua construtora, né? Quer dizer, você abocanhou tudo. Manutenção Era toda de vocês. E aí nasceu a história do camarão. Quem foi que lhe apresentou esse novo negócio e por que você buscou esse novo negócio? Eu procurei ver, me informar com ele, com outros, e quem compra. Aí eu vi que a Europa não produz, o Japão não produz também nada, porque o camarão cativeiro só dá em água quente. E no mar estava começando a faltar camarão para atender a crescente consumo de camarão no mundo. Aí eu disse, então bora procurar um terreno que se adapta à criação de camarão cativeiro. Ele disse, tem que ser no final de um estuário, no final de um rio, onde pega água do mar, para não ter problema com a água doce, que a água doce na ordem de preferência, primeiro consumo humano, consumo animal, industrial, depois é que vem para a produção de camarão. Então ele procurou e encontrou, eu aluguei um helicóptero, ele foi de Icapuí até Camusim, encontrou uma fazenda aqui em Paracuru, em Paraipaba, um estuário de uma pessoa que queria vender. Aí eu comprei 20 hectares, 100 hectares, só dava para fazer 20, 100 hectares a terra toda, mas você tem que pegar do estuário do mar, né? Aí só dá para fazer 20 hectares. Eu comprei e comecei a fazer isso, foi no ano de 2001. Eu já tinha 51 anos, era quando comecei. Em um ano eu fiz os 8 viveiros, de 2,5 hectares, deu 20 hectares. Sentiu que deu certo o negócio? Aí fui crescendo, vendia o camarão, reinvestia. Eu comprei um trator de esteira só para isso e deixei lá, ele foi fazendo viveiro, foi crescendo. Hoje, nessa fazenda de Paraipaba, nós temos 500 hectares de viveiro. Comecei com 20, né? Hoje, a gente passou para 80, para 70. Teve um fato como é que chama? No negócio de camarão, e aí quem está nos assistindo aí pelo YouTube, está vendo aí as imagens das empresas do meu amigo Cristiano, que foi que você adquiriu um acervo, não sei se foi da Queiroz Galvão, que realmente multiplicou o seu negócio várias vezes, não é isso? Quando eu fui ampliando a minha fazenda, a de Paraipaba, eu estava lá com uns 200 hectares já, no ano de 2010, 2012, eu comecei a me capitalizar e comprava as porlavas da Queiroz Galvão, da Pote-Porã, que é o nome da fazenda lá, o nome de fantasia. Pote-Porã é camarão bonito, em Tupi-Guarani. Então, eles botaram à venda porque eles tiveram 2 prejuízos grandes em 2004 e 2008.
Quando eu soube que eles estavam vendendo, eu fiz uma proposta para comprar o laboratório que eu comprava as palavras deles. Mas eles disseram que só vendia o grupo todo, que é o laboratório, a fazenda e a indústria de processamento. Aí foi nessa hora que eu caí dentro da construtora, foi para valer mesmo, para juntar dinheiro para comprar. Aí eles receberam várias ofertas, não dava. Quando foi em 2000, início, no meio do ano 2000, primeira coincidência, hoje é 1º de abril, hoje está fazendo, eu comprei no dia 1º de abril. Olha aí que beleza. De 1916, não, 2016, aliás, 2016, hoje está fazendo 7 anos só. Olha aí. Vieram o diretor da Queiroz para aquele hotel em Recife, um dos sócios e o diretor. Eu disse que queria comprar e queria fazer uma proposta. Eles vieram para o Hotel Ceras, lá em Boa Viagem, em Costa Negra, lá em Natal. É Costa Negra, né? Acho que é Costa Negra. Aí eu disse, não, eu queria comprar. Aí ele disse, eu disse, qual é o preço que vocês querem e tal? Não, faça a sua proposta. Aí eu disse, eu pago X e pago amanhã. Pronto. Aí eles? Saíram, se reuniram, voltaram, está feito o negócio. Tá feito o negócio. Você foi decidido mesmo para pagar no outro dia. No outro dia eu tinha juntado dinheiro que eu sabia do potencial que tinha o do que eles sondavam, quanto era que eles pensavam. Aí eu dei o desconto, né, o interesse deles em vender, que eles tinham tido um prejuízo. Qual era o tamanho desse negócio? Era 1.000 hectares de viveiro, a fazenda toda era 2.000. Onde era a fazenda? Ela pega 3 municípios, Macau, Pendência e Porto do Mangue, no estuário do Rio Açu. É a melhor região para se criar camarão. Mas não era Aracati, não? A melhor região? Não, a melhor que tem é Macau. Por causa da salinidade que atinge o estuário todo ali. E o camarão fica mais encorpado, de sabor, não tem, é inigualável. Então, eu aumentei já lá. Essas pragas que deu no camarão, como é o nome daquela praga? Teve 2 pragas que foi terrível. Eles tiveram prejuízo lá e eu tive aqui em 2015. Quando em 2015, aí eles resolveram vender mesmo. É a mancha branca. Mancha branca. Mancha branca. É uma mancha que dá no camarão e mata tudo numa noite. Então, tinha acontecido aqui na minha fazenda, muito tudo. Até que o pessoal lá do Rio Grande do Norte, alguns conhecidos meus, ele disse, esse Cristiano, alguns donos de fazenda e laboratórios, esse Cristiano é doido, porque ele compra uma fazenda que acabou de ter uma mancha branca em 2014 e eu tinha acabado de ter aqui no Ceará em 2015. E ele vem e compra uma fazenda dessa, assim que passa a mancha branca. Esse homem tem juízo. Dizem que dizia lá, e a própria dona dos laboratórios, rapaz, quando eu vi você comprando, eu disse, Cristiano, você pode ser doido. Aí, mas eu pesquisei, eu não faço negócio sem fechar antes de ouvir. Eu procurei ver quem já tinha tido mancha branca, como era que eles tinham saído, né? Como era que eles tinham feito para sair. Tinha saído, né? Eles tinham ultrapassado a fase da doença. Então, eu comprei apostando nisso. Como o preço estava compatível com... Eu estava com dinheiro para comprei. E agora eu vou sair dessa. Aí contratei gente boa para preparar. Né? Para resolver. Esse negócio também do alimento do camarão, né? E você, que é a ração. Você também resolveu entrar nesse negócio por quê? Como a produção de camarão nossa ficou grande, né? Quando entrou a fazenda de Paraipaba e essa lá que era quase 1.000 hectares, e eu ainda comprei mais 3 vizinhos lá, estava todas fechadas em função da mancha branca. Aí eles também não venderam muito caro, eu arrumei as fazendas de lá pro meu jeito e cheguei pro pessoal lá, todo mundo vai ganhar produtividade. Reuni com ele, todo vai participar, tantos quilos que a gente der, desde o vigia até o engenheiro que ficou. Eu tirei um bocado de cacique do meio, né? Era muito inchada a fazenda, muito inchada a indústria, muito inchado o laboratório de desperdício. Eu fui para dentro, passei uns dias lá, botando as coisas tudo dentro do meu jeito e fiquei até arrumar. Eu e o meu filho Moacir já estava treinado aqui da fazenda aqui, minha filha, eu tenho uns 3 filhos que trabalham dentro dos negócios, o mais novo fica sempre mais na consultora.
E eu dentro de tudo, né? E quando a gente aprumou a fazenda, que eles estavam com densidade muito baixa, muito pouco camarão por metro quadrado, eu disse, eu comprei essa fazenda, não foi para brincar de criar camarão, eu vim aqui para ganhar dinheiro. A gente tem que arranjar o jeito. Então, o jeito é esse. Eu me reunia com eles lá no armazém, em cima dos sacos de ração e tudo. E os coordenadores, eu botei um coordenador para cada 100 hectares, e a fazenda era 1.200 hectares, eu botei 2 coordenadores, e era 300 funcionários divididos nessa área toda. Hoje eu tenho lá 1.000 e poucos funcionários só entre a indústria, e a fazenda, fora os laboratórios de lá. Ao todo 3.000 aí com a construção. É isso que eu ia lhe perguntar, qual é o número, quais são os números do Grupo Samaria hoje? Hoje nós temos entre as indústrias todas 3.180 funcionários. 3.180 funcionários. Quando seu pai chegou em Jaguaribara, qual era a população de Jaguaribara, você se lembra, não? Agora, vamos dizer, o pai não tinha 1.000 pessoas lá não, quando o papai chegou. E quando eu nasci também não tinha 1.000 pessoas. Olha você vê, quando eu fui prefeito, só vou fazer um parênteses aqui, quando eu mudei a cidade, era 1.000 casas. Olha aí. Mudei a cidade, 1.000 Hoje casas você tem, só de funcionário, 3 vezes mais do que a sua cidade inteira quando você eu mudei. morou lá. É um negócio impressionante. Me diga uma coisa, Cristiano, sinceramente falando, em algum momento na sua vida, você sabia que você ia crescer, que você é um cara determinado. Mas em algum momento você pensou que ia ter 3.180 funcionários, Cristiano? Não, essa pergunta aí que você está fazendo, umas 2 semanas atrás eu estava com minha gerente lá no nosso laboratório de touros, que eu tenho um laboratório de touros, Nisa Floresta. Tem 2 em touros, um depois de touros e outro vizinho a São Miguel do Gostoso. Aí de noite a gente contando assim para algumas passagens, eu disse, vocês já comeram batata assada em areia? Assim, batata doce, assada em areia? Eu disse, eu ia arrancar batata na areia do rio, era no meio de uma cangalha que tem, né? A cangalha, para quem conhece, não sei se todo mundo conhece, é onde você carregava uns caçoar para trazer a batata, né? E a gente gravava alguma cova de batata na areia, enterrava a batata, cobria com um fogo dentro da areia, botava umas palhas para forrar, e depois você tirava o fogo e a batata estava assada. Essa era a merenda que a gente fazia lá na mata, né? Lá no rio. Eu tinha aí uns 13, 14 anos, fazia isso. Tinha que trazer batata para janta. A nossa janta era batata com leite. Você nunca imaginou que ia chegar tão Ela alto, né? perguntou, o senhor imaginou chegar no seu tá, com essas indústrias de ração, com essas fazendas, com tudo pelo mundo afora e tudo? Eu disse, eu fazia um projeto à medida que o tempo foi passando. Eu quando eu comecei a focar na engenharia dos 16 anos para frente, e aí eu fui determinado que tem que ser engenheiro, mas eu não imaginava chegar ao patrimônio. Essa oportunidade foi aparecendo, né? Mas você nunca imaginou, né, Cristiano? Não imaginei, você nunca imagina se vai dar certo o que você está pensando, né? Pelo menos você vai, eu acho que todo mundo não deve desistir pela primeira vez, deve tentar, né? Eu quando resolvi comprar a Queiroz Galvão, assim, o grupo, a Maria Queiroz Galvão, um pessoal super bilionário, mas eu comprar uma parte de Queiroz Galvão Alimento, que era parte do ramo de camarão, eu fui para dentro da construtora para valer mesmo. Peguei obra muito e fiquei dia e noite. Quando eu juntei o dinheiro, eu fiz a proposta e deu certo, graças a Deus. Mas você fez uma pergunta, foi sobre a indústria de ração, né? Pois é. São quantas plantas? São quantos sítios? Eu tenho indústria de ração aqui no distrito de Maracanã e tem uma indústria de ração em Goiânia, Pernambuco. Goiânia é a mais nova, né? É mais nova. Ela está sendo toda reformada agora, está ficando muito boa lá. A daqui era 1.000 toneladas por mês. Eu vou produzir 10.000 toneladas por mês. Cristiano, pode fazer uma pergunta indiscreta? Eu não sei se eu faço, se eu não faço, mas eu vou fazer. Você fica à vontade para responder. Qual é o faturamento geral, anual, de todas as empresas do Grupo Samaria? Eu tenho medo de fiscalização. Quando você diz quanto é que... Quando você diz que está faturando, rapaz, ele está aí, bora tomar um bocado. O governo gosta. Assim, graças a Deus a gente está bem. Porque às vezes o faturamento não é o que você fica no caixa. Não é o lucro. Mas assim... Porque acho que assim, eu tenho 3 grandes empresas que estão faturando bem, são lucro real, né? No lucro real, todas 3. Quem fatura mais são as indústrias de ração. Quanto, mais ou menos? Você quer que eu diga? Macho. Não, as indústrias de ração faturam mais de 300 milhões, as indústrias.
Só as indústrias de ração faturam mais de 300 milhões de reais. E o camarão, por aí também. Então, assim, você somar tudo aí, dá quase R$1 bilhão de faturamento por ano. O homem é forte. Assim, eu, quando o pessoal às vezes pergunta, mas eu sempre procuro reinvestir, né? Quando chega no final do ano, os balanços, todo mês eu trago as minhas consultorias de Recife para cá, a gente passa uma semana só calculando o imposto que vai pagar, que é do dia 19 até o final do mês é PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, e a Previdência que começa dia 19, né? É imposto demais, né, rapaz? Então você fica pagando esses impostos, a gente fica administrando para chegar no final do mês. Sobrar alguma coisinha? O compromisso de reinvestir a indústria aqui de Maracanaú. Ela produzia 1.000 toneladas, estamos ficando por 3 hoje. 10 mil, né? Até julho vai para 10 mil. Quem mandou um abraço para você agora foi o Décio Barreto Júnior, o grande Décio da Ecoforte, que sentou nessa cadeira também aí, meu amigo Rei. Meu amigo. Um abração para você. Grande industrial, gente boa, meu amigo mesmo. Você é o cara. Obrigado. Aproveitando, Cristiano, posso mandar um alôzinho aqui para alguns ouvintes? Pode mandar. Só 20 aqui, tá bom? Serve? Só 20. Meu amigo Patriolino Dias de Souza, presidente do Sinduscom, né? Diretor da FIEC, tá mandando um grande abraço para você. Para quem não sabe, o Cristiano Maia, ele foi condecorado com a medalha do Mérito Industrial, vai receber agora em maio, dia 9 de maio, não é isso? De maio. Um abraço para você também, Ricardo Cavalcante, que também já esteve sentado aqui na sua cadeira, Beto Studert, Fernando Cirino Gurgel, todos Tudo mais amigo. aí da FIEC aí, são campeões. Tudo amigo. Valdizinho, todo mundo. Esse programa aqui, eu vou dizer que é o programa da indústria, viu? Que só sempre industrial pra caramba. Rodrigo Pereira, Eli Santos, vai contando aí, engenheiro, meu amigo Cristiano. Eli Santos, Liz Ramalho, Eri Lima, pessoal da FO Imóveis, Porto Sevelim, Rosângela Castro, Felipe Capistrano, um abraço pra você, Filipão, Edgar Nunes, Leandro Bezerra, Sérgio Pinho, Cleiton Pinho, Igor Cruz, Ricardo Aquino, André Moraes, Josielton Aquino, um abraço pra você, Josielton, quantos? Uma nata do pessoal. Eu digo, mas você contou? Não deu. Deus me aí, então, doutor, que não tem nenhum que conte, macho. É impressionante. Então, vou botar mais 10 aqui, ó. Ricardo Studert, um abraço pra você, Riquinho. Marcela Castelo, doutor Luiz Salvino, Iago Feitosa, Juliana Santana, Araújo Ataíque, Rafael Barbosa, Rafael Mota, pessoal da Fortaleza Blindagem, Maurício Dias de Souza, Vitor Júnior, Machado Broca, Vanessa Pérez e muito mais. Você está fazendo sucesso todo, Cristiano. Muito bem, segunda, viu? Muito bem, obrigado, pessoal, pela audiência. Acho que o Ricardo é uma cabeça pronta também. O homem tá batendo recorde, viu? Cristiano, rapaz, você se meteu em política também. A política está no seu nome. Aliás, Cristiano é nome de candidato a presidente, né? O meu pai era cristianista no ano de 1950, ele votou no Cristiano, o Cristiano perdeu, e o resultado estava ele votou no Cristiano, e o resultado estava acontecendo quando eu nasci, né? Aí papai botou o meu nome, Cristiano. Era Cristiano Machado, candidato a presidente da República, perdeu. E aí você se candidatou e foi eleito prefeito de Jaguaribara. Fui eleito prefeito de Jaguaribara, eu fui lá com a missão, né? Eu acho que a política todo mundo devia ter como missão, não como profissão, mas eu respeito cada das pessoas que tomam como uma profissão seguir a política. Eu tinha meus negócios, meus filhos estavam se formando, eu me formei no ano que eu falei, eu fui ser prefeito, eu tinha 50 anos, né, já, maduro. Meus filhos estavam se formando, eu precisava botar eles para trabalhar. Então, eu tirei 2001 a 2004, mudei a cidade, né? Você mudar uma cidade é complicado, porque muita gente não queria ir para a cidade nova e você tinha que levar a mudança, as pessoas, os animais de estimação. A cidade foi planejada de acordo com a cidade velha. E dentro da minha administração, o Açude Castanho encheu em 17 dias. Foi uma mudança de urgência da zona rural. 2/3 do município foram cobertos e eu tinha que tirar de helicóptero, de trator, de tudo, gente, para não morrer ninguém. E graças a Deus, de noite, muita chuva. Foi o ano de 2004 foi muito inverno. Eu tive que tirar o pessoal da rural. Em 2001 foi mais leve na mudança da cidade. A gente começou no dia... O pessoal queria que eu ia começar dia 25 de agosto. Eu recebi uma missão da prefeitura, de uma senhora lá, que não começasse em agosto. O pessoal disse que é um mês de desgosto. Eu não acredito nisso não, mas
Mas eu obedeci a elas lá e comecei só 1º de setembro. Adiei a mudança. Adiamos a mudança com a confiança, a mudança que fez e o Estado nos ajudou e tudo. Aí mudou a cidade e eu fui adaptar. Passei um período administrando posto de saúde e hospital na Cidade Velha e outro na Cidade Nova. Mas passou os 4 anos, não quis mais saber de política. Né? Não quis mais, missão cumprida, eu fui com a missão. Nós temos 10 minutinhos para terminar o programa. Eu vou lhe fazer algumas perguntas de respostas mais rápidas, mais sinceras, honestas e de coração, tá? Sobre o futuro, você já realizou muito. Mas o que é que você antevê ou prevê para o futuro do Grupo Samaria? Rapidamente. A Samaria está enxuta, está bem gerida, né? Eu estou preparando os filhos para uma sucessão, no seu momento. Mas eu estou pronto ainda para trabalhar, eu me sinto capaz, né? Eu acho que o grupo vai dar certo. Você tem quantos anos? Vou fazer 7-4 esse ano. 7-4, ainda é um menino e disposto para trabalhar. Então a segunda geração está do seu lado, mas ainda não assumiu 100% do negócio. Ainda não, mas preparando, né? O que é que o Cristiano faz como lazer? O que é que você faz nos momentos de lazer que lhe deixa feliz? Assim, hoje, até outro dia, ainda eu gosto muito. É minha fazenda pecuária em Jaguaribe. Eu tenho lá 6... Você gosta de ver bicho e ver mato. Ver vaca de leite e boi. Eu chego Você lá... não é doido não, né, Cristiano? Eu passei agora a Semana Santa lá, chovendo muito. Veio meus açudes, eu tenho bem uns 30, 40 açudes, 8.500 hectares. De lá, eu crio vaca de leite e produzo leite, vendo leite para a região fazer aqui. Eu já fiz queijo, já fizemos queijo para vender, eu e minha mulher. É um lazer sadio esse. Né? Eu chego lá agora, não, já tem o carro que vai buscar lá, leva para... Tem onde bota para o leite ficar congelado. Mas é um dos lugares que eu gosto hoje, é ir na minha fazenda de gado. Falar aqui de outro pecuarista forte aqui, meu amigo Beto Studat, que também já esteve sentado aí. Esse começou a gostar de vaca e tudo. Essa chica doce aí é o que deixa ele feliz hoje, viu? Eu vou vir da Sagrada. Eu estive na Índia, na hora que eu fiz uma viagem pelo mundo aí. A Índia lá é sagrado animal. Você já pensou, mas como é que pode, né? O povo morrendo de fome, comendo calango. Ele está deitado. E as vacas passando no meio da rua. Como é que pode o negócio? País muito pobre. Mas eu tinha curiosidade de ir nesses países, fui lá. Impressionante. Meu amigo Cristiano, você, 74 anos, novo ainda para os padrões modernos, uma pessoa nova, ainda vai fazer 74 anos, o Beto vai fazer 78, é outro menino. Pergunta a você, já se sente um cara realizado na vida? Ou você quer ainda mais, tem ainda sonhos a serem realizados? Mas não. O que eu tenho hoje, o compromisso meu é manter os negócios em pé, né? Porque foi muito duro chegar lá. Chegar então, lá. agora, eu tenho uns netos chegando aí, já uns meninos muito bons e tal. Ele tem 12 anos e outros têm as meninas, as netas têm 13, 14, 15, 17 anos. Eu estou já olhando para esses jovens aí e os filhos para novos negócios. Novos negócios... Diversificar ainda mais diversificar. O que é o novo negócio? Porque todo dia chega a gente oferecendo novos negócios lá. Claro. Esses estão bem, vou continuar com eles até surgir um que justifique. Cristiano, você é um homem de fé? Você acha que um homem sem fé tem futuro? Não, eu acho que... Eu gosto de ajudar as pessoas, né? E eu tenho fé em Deus, lógico. Eu acho que sem isso você... Até pela vida, né? Você agradecer a Deus pela vida e agradecer a família, a esposa que está sempre do meu lado, tudo. A gente dorme junto toda noite, tudo. E começa... Dorme tarde e acorda cedo. Então, o cara tem que crer em Deus e acho que deve ter... Lá em cima, eu ajudo muitas pessoas. Teve uma época que eu pagava a faculdade de 80 estudantes, uma média de 40 mil reais por mês, até eles se formarem lá na minha cidade. Passei 4 anos pagando por esse pessoal, hoje são muito grato formados. Tem muita gente já agradecendo a você. Muita gente trabalhando por aí. Cristiano, a gratidão é um dos maiores sentimentos do ser humano, um dos mais nobres. Rapidamente, cite 2 ou 3 pessoas que, se não fossem essas pessoas que foram anjos na sua vida, você não estaria aqui. Se é que você quer falar delas. Assim, não. Pessoas que eu acho que... Acho que assim, meu pai, minha mãe,
Acho que foram as pessoas, minha esposa, as pessoas que estiveram junto de mim. A maioria das coisas eu fui muito arrojado. Dizer assim, eu nunca dependi de político para me orientar, nunca... A gente chama de self-made, né? Que você se fez por si próprio. Por si próprio, mim próprio até hoje, até para discutir, ou ao contrário, muitos do pessoal dos negócios, né, vão me pedir opinião lá de vários negócios. Graças a Deus eu estou transmitindo a experiência por onde eu trilhei a vida, né? Cristiano, o que é sorte para você? Você se considera um homem de sorte? O pessoal diz que o Cristiano teve muita sorte, muita sorte. Eu, assim, às vezes eu digo, não sei se sorte existe. Eu acho que existe você... Dá sorte. Sabe como é que eu digo que eu tive sorte? Que eu ando trabalhando dia e noite, dando cochilo, e o carro virar 2 vezes, ficar pneu para cima e eu não ter morrido. Isso aí eu acho que foi uma sorte. Como é, macho? Eu virei o carro 2 vezes, o carro ficar de pneu para cima e eu saí... Não acontecer nada. Não acontecer nada. Eu acho que ali foi uma sorte, né? Uma das viradas que eu vinha de umas pontes que eu estava fazendo no Rio Grande do Norte e tinha um caminhão parado no meio da estrada, eu tive que virar o carro para não morrer. Você vê. Tudo bem, vamos chamar de sorte assim, mas eu acho que é porque Deus tinha né? Acho que Deus pra você, disse assim, que não era o momento de eu morrer. Deus, não era o momento, né, rapaz? Não era, eu acho que... Eu com minha esposa mesmo, nós viramos o carro 2 vezes, eu e ela dentro. E nada aconteceu. Nada aconteceu. E nada aconteceu. Impressionante. Trabalhando dia e noite. Hein? Meu amigo Cristiano, do alto de sua trajetória, tá? De ter saído lá de baixo, de ter nascido porque tinha que nascer e ter vivido porque tinha que viver, no meio do mato, numa parteira, comendo, como é que chama que você falou aí? Batata assada na areia. Assada na areia, morando num quartinho para estudar, fazendo a sua própria comida. O que era a comida? Camarão é que não era, né, que você fazia? Não. Que era ovo com o quê? Arroz com ovo, um bife. E hoje tem empresas que faturam cerca de R$1 bilhão por ano, Cristiano. Qual é o conselho que você daria para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão tristes, né, por algum motivo, e para aqueles jovens que estão aí batalhando, que já levaram só hoje umas 3 porradas na vida? Qual é o seu conselho? Eu sempre digo que eu acho que todo jovem... Eu aconselho... Outro dia eu dei uma entrevista na TV, não, uma frase, quando terminou, eles me perguntaram uma frase, eu disse, foco, determinação, vontade de vencer, não se dá por vencido, sempre trabalhar com honestidade e querer chegar lá. Eu acho que hoje, todo jovem que se forma, não é difícil você vencer, fácil é você desistir. Então, se você tiver um foco, querer, aprender, crescer, poupar, eu sempre digo, é uma das coisas que eu reforço. Tudo que eu comprei foi poupando. O brasileiro não tem cultura de poupar, essa é uma falha. Por menos que você ganhe, eu era militar, ganhava só para viver e poupava. Quando eu saí da aeronáutica, eu tinha poupança para passar quase um ano comendo da poupança. Trabalhar. Assim, você tem que ter essa cultura. Foco, trabalho, acordar cedo e dormir tarde, determinação, persistência, tentar até conseguir, não deixar se levar pelas coisas ruins, pelas derrotas e poupar. Não gastar tudo que você ganha. É difícil, a tentação é muito grande, mas sem poupar você jamais vai conseguir, né, sobreviver aos momentos mais difíceis. Poupar não significa só guardar dinheiro no banco, é comprar um imóvelzinho, né, botar uma rendinha de aluguel, etc. É fazer um investimento. Então, exatamente. Esse é o segredo do sucesso desse cara, que provou para todos vocês, para todos nós, que é possível, sim, você sair do subsolo para as estrelas. Chegar a ter um grupo como esse cidadão tem. Cristiano Maia, mais uma vez, em nome do Grupo Cidade de Comunicação e meu próprio, em nome de todos que fazem o Conexões, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexões. Foi sensacional, um dos melhores programas que nós já fizemos. Lembrando que esse programa vai ao ar junto com os outros. Estamos aí numa esteira de produção, todo domingo, 8 horas da manhã, no Conexões na TV. O programa de hoje vai ao ar domingo, 8 horas da manhã, na TV Cidade, canal 8.1. Esse foi o Conexões de hoje, em cima da bucha. E até próxima segunda-feira com mais um grande nome aqui. Sabe que nome vai ser? Um grande grupo local chamado Fornecedora.
fornecedora de máquinas. Meus amigos, tem muitas máquinas dele na construtora. Beleza pura, nós vamos conhecer a história do grupo fornecedora com meu amigo André. Então a gente se vê na próxima segunda, 3 da tarde, se Deus quiser. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Mude, mudar é viver. Ocean Way Riviera, o último condomínio resort pé na areia do Aquiraz Riviera.